A paz do Senhor para adolescente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 12. Nós já estamos finalizando essa lição maravilhosa que tem sido edificante para as nossas vidas. E o título dessa lição é O Mestre faz promessas. E a nossa lição, ela se encontra lá em João, no Evangelho de João, que a gente está estudando, no capítulo 16, do versículo 5 ao 7, e também tem no capítulo 13, dos versículos 20 ao 33. E a nossa Bíblia diz, ela se encontra em Hebreus 10 e 23, que fala o seguinte: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Jesus, ele sabia que o seu tempo estava findando. Estava se aproximando aquele momento em que ele seria preso no Getsêmani e que iria para a morte de cruz. Fato é que Jesus ele prepara os seus discípulos a fim de instruir eles para o que viria depois disso, né? Então, o mestre, quando ele vai preparar os discípulos, ele vai se dedicar, né, às suas últimas horas a se aproximar deles, a conversar com eles, a preparar eles. E nesse preparo, nisso tudo, ele faz duas promessas. E é exatamente sobre essas duas promessas que nós estudaremos hoje. A primeira promessa é sobre o Espírito Santo. E a segunda promessa, que é tão importante quanto a primeira, ela é sobre a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, o arrebatamento. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. Eu vou ler o que está escrito na lição, que é muito importante e vale muito a pena ressaltar. Primeiramente, é preciso entender quem é o Espírito Santo. Vamos lá. Ele não é uma força ou uma energia. Ele não tem forma, não tem corpo. Ele é chamado por muitos nomes na Bíblia, tais como Espírito da Verdade, Consolador, Auxiliador, Espírito da Vida. Ele é uma pessoa. A Bíblia o apresenta com qualidades de uma personalidade. Ele tem vontade, sentimentos, ele pensa, ele foi enviado pelo Pai, ele fala, ele ensina, testifica, guia e envia. Antes do nascimento de Jesus, profetas anunciaram a descida do Espírito Santo. Lembra? Lá em Joel, que a gente estudou, e eu falei exatamente sobre essa promessa do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos 2 e tudo mais, você consegue lembrar? Olha só, o cumprimento dessa promessa está registrado exatamente em Atos 2, do capítulo 1, né, do versículo 1 ao versículo 4. Então, quando Jesus ele fala para os discípulos, olha, esperai em Jerusalém, até que do alto, né, vocês sejam revestidos de poder, né, eu derramarei do meu espírito. Exatamente isso se cumpriu lá em Atos 2. Nós vamos ver que a manifestação, né, do Espírito Santo sobre eles foi evidente, foi algo que realmente aconteceu, se cumpriu, né? E a partir daquele momento, o consolador, o auxiliador, aquele que testifica, aquele que ensina, ele começa a agir nos primeiros crentes. E o versículo 4 de Atos 2 vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, olha só, é uma preciosidade, é um poder grande, é uma promessa se cumprindo de uma forma extraordinária. A nossa lição diz que a partir disso, a partir deste momento em que o auxiliador, aquele que testifica, aquele que ensina, ele começa a agir nos primeiros crentes, ele também distribui dons, né, ministeriais, vocações ministeriais, conforme o seu querer. E parou? Isso cessou? Foi só naquele momento? Não. Continua nos nossos dias. Continua nos nossos dias. Essa promessa não é só para apenas aquele povo, sabe? Para aquele momento, para aquela época. Não, ela continua nos dias de hoje.
Confie nesta promessa que já se cumpriu. Creia que o Espírito Santo é aquele que está do seu lado, é aquele que te auxilia, que te consola, sabe, que intercede por você. A Bíblia fala que ele intercede ao Pai em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Então, essa promessa ela é tão preciosa, tão maravilhosa, que Jesus fala assim: olha, eu vou ao Pai, mas não fiquem tristes, sabe? Não fiquem achando que eu vou deixar vocês desamparados. Não, peraí. Eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou enviar um Auxiliador. Eu vou enviar aquele que irá testificar, que irá distribuir esses dons, as vocações, que irá agir, né, que irá guiar a igreja, capacitar, realizar milagres. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Olha, não se turbe o vosso coração, né? Crê, crê, crê. Crê que a promessa que eu estou fazendo vai se cumprir. Creia que as promessas do Senhor, elas se cumprem sim, no tempo certo, na hora certa, no minuto certo, na data certa. E essa promessa se cumpriu. No tempo certo, em que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E o Espírito Santo acompanha o seu povo, o povo escolhido até hoje. Ele acompanha eu e você, aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus ele faz essa promessa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia e veja. Olha só. Jesus continuou dizendo: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês só hoje, para ficar com vocês só um mês, para ficar com vocês para uma semana? Não, para sempre, para sempre. Olha só, o Espírito da verdade, o outro auxiliador, ele vem para ficar conosco para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não vê, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e ele, né, viverá em vocês. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá com vocês. Olha só que promessa. Então, o Espírito Santo, além de ter esses atributos, né, esse caráter, essa semelhança, de Deus, sabe? Ele fica conosco, ele vive conosco, está conosco para sempre. Olha o que diz: mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá com vocês. Então, creia quando você se sentir sozinho, quando você se sentir aflito, quando você tiver algum pensamento contrário daquilo que Deus deixou na sua palavra. Lembre-se, auxiliador, eu estou aqui, tu estás aqui comigo. Por favor, intervém na minha causa, sabe? Por favor, me consola, me auxilia, me guia, sabe? Me ensina. Ele vem para isso, ele vem para que não estejamos só e para assim também compreender a palavra de Deus, para assim extrair as preciosidades divinas que são deixadas para nós. O Espírito Santo é o nosso amigo. Existe um hino que diz: amigo Espírito Santo, meu Consolador, tu sabes quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem é você. Por quê? Porque ele está com você e vive com você. Então vamos lá para o nosso segundo tópico, que tem como título a promessa de retorno. E a nossa lição ela nos diz o seguinte: a segunda promessa é tão grandiosa quanto a primeira. Jesus vai voltar para buscar o seu povo.
Durante séculos e séculos, os profetas do Antigo Testamento anunciaram que o Messias viria ao mundo. No período determinado por Deus, Jesus nasceu, cresceu, cumpriu sua missão morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Antes de partir, porém, Jesus ele anuncia o seu retorno. Ele consolou seus discípulos e lhe disse para que não ficassem aflitos. Afinal de contas, o mesmo Jesus que ali estava iria preparar um lugar especial para os seus seguidores, a fim de que, finalmente, todos estivessem reunidos em um só corpo e para sempre. Olha que isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ainda arde em você esta promessa? Ainda arde no seu coração morar com Cristo num lugar de glória, de preciosidade, num lugar de profunda gratidão, de louvor, de adoração, sabe? Um lugar onde não haverá dor nem tristeza, um lugar de alegria, um lugar com Cristo, sabe? Ver o seu rosto, ver como ele é, ainda arde no seu coração. João, capítulo 14, Jesus inicia esse capítulo dizendo assim, olha, não fiquem aflitos, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu nem estaria fazendo essa promessa, eu não estaria falando nada disso para vocês. Mas eu falo porque é exatamente isso que eu vou fazer e é essa promessa que eu deixo para vocês. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, olha o que Jesus diz. Eu voltarei e levarei comigo para onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus vai voltar e arrebatar o seu povo, a fim de que os seus seguidores, seus eleitos, aqueles que abriram seu coração para Ele, aqueles que se entregaram para Cristo, estejam no mesmo lugar aonde Cristo está, no mesmo céu, no mesmo lugar onde Ele foi preparar, na mesma casa, na mesma morada, entende? E é isso que nós temos que manter vivo em nosso coração. É isso que sabe, apesar das promessas que Deus faz para a nossa vida, daquilo que, é pessoal, sabe? Que Deus diz, vou te levar, ou quem sabe, vou... Enfim, independente das promessas pessoais de cada um que Deus tem feito, essa promessa do retorno de Cristo tem que ser superior a essas. Tem que arder todos os dias no nosso coração. Não é somente ouvir e sair, sabe? Não, ela tem que entrar e, sabe, como se você tampasse e aquilo entrasse no seu coração e dali não saísse mais. É exatamente isso. Jesus vai voltar. Você está preparado? Marcos, capítulo 13, versículo 31 e 32, diz que não há uma data certa, sabe? Não há um dia certo. Não se tem uma previsão de qual é o dia que Jesus vai vir. Ele não revela, né? Mas a sua palavra, ela diz, olha, é num abrir e fechar de olhos, né? É num piscar de olhos. É rápido. É num instante, sabe, que Jesus, ele vai vir e arrebatar o seu povo. E a nossa lição diz, e por isso todos precisam estar preparados. Nós precisamos estar preparados. A nossa vida cristã, ela deve ser uma vida de preparo constante. Não é eu ser fiel um dia e no outro dia não ser. Não é eu estar cheio de Deus num dia e no outro dia não ser. Não é eu ler a Bíblia um dia e no outro dia não ler. Não é orar um dia e no outro dia eu não orar. Não, a nossa vida é constante. Nós temos que permanecer constantes, por mais difícil que seja.
que eu sei que não é fácil, mas por mais, sabe, é ali, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, sabe, Espírito Santo me auxilia, me ensina, me conduz, é exatamente isso, é preparados, sabe, quando você dorme, não é que você dormiu que Jesus não vai voltar ali, não, ele pode voltar, e nas minhas orações eu falo, Senhor, mesmo que eu esteja dormindo, que os meus ouvidos possam estar atentos ao soar da trombeta, sabe? E que, por mais que seja um piscar de olhos, por mais que seja num instante, eu possa estar atenta, sabe? Ao soar da trombeta, a tua vinda. Outro ponto importante, no arrebatamento acontecerá uma transformação. Do quê? No nosso corpo. Essa matéria aqui, ó. Não será esse, né? Aqui diz que nós seremos modificados. Nosso corpo será modificado milagrosamente. Ou seja, o corpo mortal, ele passará a ser um corpo incorruptível. Então, a gente ouve muito falar em corpo glorioso, é exatamente isso. Outro ponto importante, o arrebatamento será o início da eternidade. Todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus passarão a viver na cidade celestial junto ao Pai. Olha que maravilhoso! Isso é muito precioso. Vou ter um corpo transformado e ainda passarei, né, a viver na cidade celestial junto ao Pai. Isso é maravilhoso. Ah, Ana, mas eu já escuto isso desde que eu nasci. Desde que eu tô na igreja e até hoje nada, sabe? Eu não sei, eu acho que isso não vai acontecer. Então eu repito novamente, Hebreus 10:23. Olha, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Foi ele quem falou, não fui eu. E se ele falou, ele é fiel para cumprir. Pode estar demorando muito, muito, mas vai acontecer. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que vai acontecer. E hoje eu estou aqui para dizer para você, esteja preparado, sabe? Não leve uma vida cristã de brincadeira, não leve uma vida cristã, como dizem, empurrando com a barriga, sabe? De qualquer jeito. Não, se prepare, sabe? Viva corretamente. Tenta ao máximo fugir, sabe? Das coisas do mal. Resistir. Buscar mais a Deus. É isso que nos aproxima dessa promessa. É isso que deixa esta promessa viva no nosso coração. Amém? Eu finalizo esta lição com Pedro, sua segunda carta, nos versículos 8, 9 e 10, que diz o seguinte: Meus queridos amigos, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. 10. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. E o versículo 13, ele diz assim, ó, porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. E o 14 para finalizar. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, a sua família,
E como a gente sempre diz, como a gente sempre repete por aqui, se aproxime de Jesus, se aproxime em conhecer a Cristo, em se aperfeiçoar. E reflita nesta lição, reflita nesta preciosidade, nessas promessas. E principalmente, será que eu estou preparado? Arde ainda em mim o desejo esperançoso de morar com Cristo? Que Deus abençoe você. Até a próxima lição. Tchau, tchau.